Muito boa tarde para você que está juntinho aqui com a gente. Está começando mais uma Vida Não Para. Agora, depois da Santa Missa, você é o meu convidado, a minha convidada. A gente vai se fazer companhia pela próxima hora. E eu já vou começar falando de um leite. Vocês lembram desse leitinho aqui, ó? Ele está de volta, o famoso leite de saquinho. Eu lembro que quando era criança, minha mãe comprava, tinha que ferver, né? Ferver bastante antes de consumir. E ele tá voltando, viu, gente? A gente vai entender um pouco mais. Será que esse leite aqui, ele é mais nutritivo do que aquele de caixinha que a gente tá acostumado a ver no mercado? Vamos entender tudo sobre ele. Uma coisa é certa, a data de validade dele é bem mais curta do que a do outro. E aí a gente vai entender quais são essas especificações e por que de repente ele pode ser mais vantajoso do que o de caixinha também. Além disso, hoje é um dia especial porque a gente vem com a nossa série, dando continuidade para a nossa série É Agro, com o Odilon Araújo e o Heron Miguel. Os nossos repórteres, eles foram para Santa Catarina. E hoje é vez de Pomerode. E lá em Pomerode a gente descobriu uma história bem doce, viu? Melado de cana, delicioso. A gente vai viajar hoje para lá e você é a minha companhia nessa viagem. E olha, se você que está perto do litoral, principalmente do Nordeste, atenção, águas vivas estão em momento de desova, estão nascendo, povoando os mares e os acidentes com elas são frequentes. A gente vem falando do cuidado que você deve ter e como cuidar desta queimadura que pode surgir em contato com a água viva ou com as famosas caravelas, como muita gente conhece pelo Brasil. Mas agora a gente vai viajar. Vamos viajar? Vamos! A gente vai para Campo Largo. Campo Largo é uma região, é uma cidade próxima aqui de Curitiba, fica na região metropolitana da capital do Paraná. E lá tem um dos maiores acervos de aeronaves que conta a história da aviação mundial. Isso mesmo, é o Museu WS. Quem conta pra gente é o Lucas Marconsoni, que foi passear. Vamos ver? Em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, um sonho alçou o voo e se transformou no WS Aircraft Museum, um verdadeiro santuário da aviação que preserva pedaços vivos da história mundial. A jornada do museu começou com este avião, um J3 de 1946. Ele foi totalmente restaurado. Foi o pontapé inicial para celebrar a história da aviação. Comecei restaurando, aí restaurava um, restaurava outro. Quando eu vi, eu estava com um monte de avião. Eu pensei, por que não fazer um museu para trazer mais o pessoal perto dessa aviação antiga? O museu ostenta hoje uma coleção exclusiva de mais de 20 aeronaves históricas e um helicóptero, abrigados em 2 hangares especialmente equipados para assegurar a preservação desses tesouros da engenharia aeronáutica. E detalhe, todos estão em operação. A cada aeronave restaurada, a coleção do museu cresce, impulsionada pela paixão e pelo desejo de compartilhar ao mundo a beleza e a importância dessas máquinas voadoras. Dá vida nova ao avião que já está faz anos parado ou encostado no fundo de hangar. Isso eu acho que é bacana. Dentre as preciosidades do museu estão aeronaves que tiveram papéis fundamentais em diversos contextos históricos, incluindo o transporte de cargas, missões de treinamento, voos executivos e até mesmo combates durante a Segunda Guerra Mundial. A gente está falando aí de aviões da década de 30, década de 40, de 50 e assim até os dias de hoje. É uma coisa um pouco diferente. E o legal é trazer o público para perto disso. É uma coisa tão distante, às vezes, né? Você não consegue chegar perto de um avião e chegar numa aviação dessa. Para garantir que todas as aeronaves permaneçam em condições impecáveis, o museu conta com uma equipe de profissionais altamente especializados. Eles trabalham incansavelmente nas montagens, reformas, reparos e manutenção. Hoje, para mexer nesses aviões, tem que ter uma mão de obra muito especializada, tem muito pouco no Brasil.
Então a gente está com uma equipe bem boa que a gente consegue fazer esse trabalho bem feito. A gente tem aviões aqui que foram treinadores da Segunda Guerra Mundial da Alemanha, treinadores da Segunda Guerra Mundial, treinadores americanos também. Então tem muita história embarcada aqui nesse museu. É muito legal trazer o pessoal para ver e sentir essa experiência nova aí. O WS Aircraft Museum é mais do que um museu. Um guardião das histórias dos céus, preservando o passado e voando para o futuro. Uma ótima opção de passeio para quem está pertinho aqui de Curitiba. Agora, vamos falar de viagem. Fomos para Campo Largo. De Campo Largo a gente vai embarcar, sabe para onde? Pomerode, Santa Catarina. Agora é a vez da gente falar da nossa série Agro. A gente continua nessa série especial e hoje é a vez da gente falar do melado de cana. É uma história doce e cultivada com muito carinho por gerações e gerações de uma única família nessa região. Vamos ver? Em nossas andanças pelos vales surpreendentes de terras férteis em Santa Catarina, chegamos a Pomerode, cidade localizada num dos mais charmosos vales do estado, o Vale do Rio do Testo. Não por acaso, as tradições europeias aqui transformaram a cidade num dos importantes destinos turísticos do estado. Tem visitantes chegando durante o ano todo. Mas a cidade de tantos atrativos é dona também de uma valiosa história. Nos livros está registrado as primeiras ocupações de imigrantes nessas terras que à época eram pertencentes à chamada colônia Blumenau, datam do distante ano de 1861. Aos poucos, mais e mais imigrantes alemães foram chegando. Alguns deles eram justamente os ancestrais deste homem, Odair Keski. Na propriedade dele, velhos costumes funcionam como relógio. Há pelo menos 4 gerações, muito mais de 100 anos, para garantir o sustento da família, que vem da produção do melado da cana. Tudo começa ainda antes das 5 da madrugada. O sol nem nasceu. No galpão, bem ao lado de casa, Odair e a esposa, Dona Iraci, se revezam no início do dia de trabalho. Hora de moer a cana para a extração daquele primeiro suco, a garapa da cana. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. O café cedinho é reforçado para dar energia, pois será mais um longo dia de trabalho. E a gente tem aqui uma mesa que era servida na sua casa, né, seu Odair? Quando o senhor era um menino ainda. Sim, sim. Uma culinária que tem sabor de história também. É isso, seu Odair? Isso. Uhum. Na verdade, já vem desde os meus avós. Os meus avós já, quando eu era criança, eu vinha bastante aqui na casa dos meus avós. E aí, esse tipo de manhãs era... Porque, na verdade, praticamente era de manhãs era o principal, né, a comida, porque alimentar bem para ter força para conseguir trabalhar durante o dia. É tudo, acredite, dos tempos dos bisavós do Odair. Ele ganhou um tacho de presente, tacho de cobre para fazer melado no casamento dele. E desde lá ele está na nossa família, já é a 4ª geração que a gente está usando aquele tacho. O tacho de cobre, herança de tempos antigos, é a peça mais valiosa na pequena fábrica de produção de melado que a família construiu. O dia apenas começou, é hora da primeira troca de roupa. Enquanto Dona Iraci corre para cortar cana no canavial, o Odair corta a lenha para manter o fogo nos tachos. Depois joga o bagaço para reforçar o solo onde mais plantas estão crescendo. Para ele, entre as tarefas da manhã, uma delas também é fazer limpeza em parte do terreno. Numa propriedade desse tamanho, já aprendeu a conviver com alguns vizinhos comilões. Vai aparecer graxaim, vai aparecer raposa, coisa assim. Eles acabam comendo um pouco da cana, mas é pouca coisa.
E sabe que é preciso estar atento para evitar susto com as cobras que se escondem no meio da cana. A gente geralmente deixa umas 2, 3 ou 4 fileiras de cana sem mexer, aí dá tempo dela ir embora e aí cada um segue sua vida no final, né? Também pela manhã, a irmã mais nova, Juliana, chegou cedo, às 7h30. É ela quem acende o fogo que começa a cozinhar o melado. O caldo de cana, a garapa da cana, que a gente está acostumado a beber naquele calorão, vem depois, para a produção do melado, vem para esse tacho de cobre aqui. E aqui o trabalho é de aproximadamente 3 horas, 3 horas e meia de fervura. A tarefa aqui é demorada e cuidadosa. Esse processo que eu estou aprendendo a fazer aqui, a limpeza do resíduo. Esse resíduo mais denso, que sobe na fervura, é o chamado melaço. Vai virar alimento para outros animais, aí, como porcos, por exemplo. Mas aqui esse trabalho não pode parar. É tudo muito cuidadoso, né? Tudo exige muito cuidado. Quanto mais apurado ele ficar, vai mudando o gosto, até chegar o pontinho, na hora que ele tiver o ponto certo, ele tem o gosto certo do melado. É hora de apagar o fogo, tudo muito rápido, deixar o melado descansar. Um dia depois, da forma mais artesanal, o produto fresco, o doce da cana, vai para a embalagem. E quem chega na propriedade sempre tem boas histórias. Na época do pai dele já pegava. Eu só pego aqui. E por quê? Bom e natural. Vem em busca de algo quase único, produzido à moda antiga, com amor. Muito amor, eu diria, não tem outra palavra, é amor. É amor. Está aí mais uma história valiosa de Pomerode, história do melado da cana, que se encontra com a história da família Kesk. Que delícia, que coisa boa, né? A gente sentir essa dedicação dessa família em busca de algo que dura há pelo menos 4 gerações, bem mais de 100 anos, como disse o Odilon, hein? Então, Odilon Araújo, cadê o melado? Eu só vi a história, eu quero esse melado aqui no estúdio, hein? Quero provar também. Agradecendo mais uma vez a nossa equipe e amanhã tem mais. A gente continua ainda com a série É Agro, aqui exclusivo para a TV Evangelizar. Agora a gente vai falar de água viva, isso mesmo. Esses animaizinhos, eles estão, nas praias. E nas praias de todo o Brasil, no sul também. Inclusive, tive a oportunidade nesse último final de semana de ver algumas nas praias aqui de Santa Catarina e também do Paraná. Mas lá no Nordeste tá sim de água viva. A época de desova, elas estão nascendo e com elas vêm também os acidentes. Mas como é possível se cuidar, você sabe? Vamos dar uma olhada. A Chrysaora lactea é uma espécie de água-viva comum em águas quentes e que se torna difícil de ser distinguida no ambiente pelo aspecto transparente. Mas as aparições ficaram frequentes aqui no Ceará. Neste vídeo, um tripulante encontra água-viva na Barra do Ceará. Este outro flagrante foi feito neste fim de semana no Mucuripe. Todos os pontos brancos no mar são águas vivas. O animal assusta, principalmente se levarmos em conta que o contato com ele provoca diversas reações alérgicas e tóxicas. A ocorrência de água-viva no litoral cearense não é uma novidade. O que tem chamado a atenção dos especialistas é a quantidade de animais que têm sido avistados, principalmente nesta época do ano. Uma das causas disso pode ser o aquecimento global, que tem gerado uma maior proliferação da espécie. Este pesquisador do Labomar afirma que todas as espécies têm veneno e poucas não afetam os humanos. Muitas regiões cearenses têm ocorrência de caravelas e águas-vivas, mas elas têm preferência por lugares com águas calmas. Como em Fortaleza, que você tem quebras-mares, moles, espigões. Algumas regiões como Paracuru e Itaíba, que tem áreas de piscinas naturais com recifes. Ou, por exemplo, próximo a barras de rios, como na Barra do Rio Ceará, por exemplo. Ao ter contato com a água viva, é importante lavar o local apenas com água do mar. Pode-se aplicar vinagre, mas o ideal mesmo é buscar atendimento médico para avaliar o nível de envenenamento. Logo após o acidente com esse animal marinho, o paciente ele deve ser retirado do mar. Então a gente retira esse paciente do mar e o primeiro socorro que deve ser prestado é lavar o ferimento com água marinha, nunca com água doce.
Também pode ser aplicado o vinagre no local. O vinagre ele vai neutralizar a toxina do animal. E nunca devemos aplicar urina ou outras substâncias. E logo que possível, o paciente ele deve procurar ajuda médica para evitar possíveis complicações desse acidente. Dicas muito boas, viu, gente? Como eles falaram, a gente percebe muito isso. Como elas gostam de águas calmas, eu pude perceber o seguinte: uma região onde o rio encontra o mar, existe isso em todo o Brasil, viu? Aqui em Santa Catarina tem uma região chamada Barra do Saí, que é o finalzinho ali da praia de Itapuá, quase chegando na primeira praia do Paraná. E o que acontece ali? Tem uma curva, e essa curva onde o rio encontra o mar, elas desovam no rio, os bebês ficam ali, e logo vem a maré alta e levam esses bebês para as praias. Então tem que ter total cuidado, até porque ainda está quente em todo o Brasil, então tem muita gente aproveitando o calor desse nosso outono. Isso mesmo, em todo o Brasil tem que aproveitar, mas tem que ficar de olho na água, porque elas estão por lá também. Eu vou para um intervalo voando, daqueles assim, ó, de estalar os dedos, e eu volto já já com muito mais. Não sai daí. Imposto de renda, a declaração já está aí. Só que com ela vem também, sabe o quê? Golpe. Golpe? Golpe do imposto de renda? Isso mesmo. Todo cuidado é pouco e a gente preparou uma reportagem para te dar algumas dicas importantes. Juliano sempre declara o imposto de renda logo no começo do processo, mas esse ano quase que ele cai nas mãos dos golpistas. Eu recebi um e-mail faz umas 2 semanas mais ou menos, né? Quando começou esse movimento de envio da documentação do imposto de renda, com uma mensagem supostamente se passando pela Receita Federal, dizendo que o meu CPF estava bloqueado e que eu deveria clicar ali naquele link para poder desbloquear e poder fazer a declaração do imposto de renda. Na hora eu notei que era uma tentativa de golpe, porque o endereço se fazia-se passar pela Receita Federal, e a gente sabe que a Receita Federal não entra em contato assim com os contribuintes, assim, né? Então, na hora eu notei, não cliquei, mas eu percebi que se fosse uma pessoa menos avisada, poderia ter embarcado nessa daí e ter tido um prejuízo grande aí no caso. Em situações onde o meio virtual acaba sendo o único caminho de solução, normalmente os golpistas tentam invadir os sistemas e atingir o cidadão. Por isso, a atenção tem que ser redobrada. Notadamente, é importante que as pessoas elas já mantenham no seu computador algumas ferramentas. A mais famosa delas é o antivírus, né? O antivírus, é claro que eu falo muito, não tem bala de prata, né? Ou seja, mesmo você tendo um antivírus, você não tem uma garantia que você está 100% protegido. Mas você já vai minimizar o seu problema. Então, o antivírus é uma primeira possibilidade. E a segunda para se proteger é, em vez de você baixar ele de um link, né, que alguém mandou, que te encaminhou, que chegou no teu e-mail, acessa diretamente o site. É o site da Presidência da República, o site do Brasil, né, o GovBR. Lá você vai acessar e você vai conseguir baixar sem nenhum tipo de problema. Todo cidadão ou empresa tem que ter cuidado para não ser vítima de golpes. Links maliciosos e sites falsos são a porta de entrada para criminosos furtarem dados de cidadãos ou de empresas. Ano passado, ataques cibernéticos a empresas e instituições brasileiras cresceram 300%. Isso em comparação com o ano anterior. Uma pesquisa encomendada por uma empresa de tecnologia revelou que 64% das empresas brasileiras são alvos de fraudes e ataques digitais anualmente. Por isso, cuidados básicos podem evitar grandes dores de cabeça. Uma das sugestões que a gente dá: use uma senha complexa, tá? Eu até sugiro uma senha de pelo menos 15 caracteres, tá? E aí misturando letras, números, caracteres especiais. E essa senha é importante ter uma senha diferente para cada tipo de aplicativo que você tenha. Você não usar a mesma base de senhas. Por quê? Porque se um dia a tua senha for descoberta, o que vai acontecer é que o atacante vai ter essa senha que acessa todos os teus outros aplicativos. Evitar os cliques, né? Você acaba sendo muito bombardeado de mensagens
e você acaba sendo tendenciado a clicar lá. Então, evitar clicar. Prestar bem atenção nisso, hein? Principalmente nos e-mails que chegam, tá? Todo cuidado é pouco. Vamos falar desse bonito aqui? Vocês lembram dele? O famoso leite de saquinho. Eu lembro bem, não sei se vocês são dessa época que tinha que ferver o leite. Minha mãe comprava e falava, não abra o leite, não tome o leite. Tem que ferver bem fervidinho e tem que ficar não sei quantos minutos lá fervendo para daí consumir. Será que é assim ainda essa realidade? É o que a gente vai descobrir agora. Só que não sou eu que vou te contar isso aqui não, viu? É a Paula Matana Mastella, aliás, né? Paula Matana Mastella. Falei certo teus dois sobrenomes? Certíssimo. Muito bom. Ela é doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Bem, para início de conversa, ele tá voltando, né? Na verdade, acho que ele nunca saiu das prateleiras, né? É verdade. Mas eu digo que ele tá voltando porque tem uma onda de consumo agora do leite de caixinha, né? Exato. Então, para a gente começar a falar desse assunto leite, né? O leite é um alimento que está na mesa do consumidor, o leite, os derivados lácteos, né? E a primeira coisa que a gente tem que falar sobre leites é que aqui no Brasil a gente tem toda uma legislação que garante que esse leite esteja seguro na mesa do consumidor. O que é essa segurança do leite? Significa que ele tem uma qualidade microbiológica em que não vão ter micro-organismos que são patogênicos, que fazem mal à saúde. Esses micro-organismos, né, através do aquecimento, são mortos, são inativados, né? Então, todos os leites são seguros desse ponto de vista microbiológico. A gente tem algumas diferenças entre eles, né? Certo. Essa diferença, vamos falar, tem o leite tipo A, o tipo B e o tipo C. Eu estou aqui com o A, isso? Tipo A, é o que está aqui, ó. Isso, Esse então. é o tipo A. Me explica qual que é essa diferença. Então, a gente lembra, né, desses tipos de leite, nós lembramos, talvez a nossa geração, nova geração que está aí, nem lembre, nem relacione mais esses tipos de leite, porque eles não existem mais no mercado. Então, a gente não tem mais os leites tipo B e tipo C no mercado. A gente só tem o leite tipo A. Então, esse saquinho que tu tens, né, com esse leite tipo A, ele é um leite que foi pasteurizado, que passou por esse processo, né, de pasteurização. Então, o que é esse processo? Qual é a característica desse leite, né? Que a gente tem aqui o saquinho, mas ele também pode estar numa garrafinha. Esses leites, eles vão estar refrigerados, eles vão estar na prateleira do mercado na refrigeração. Por quê? Porque eles só foram aquecidos a uma temperatura mais baixa. A temperatura de pasteurização significa menos do que 100 graus. Então, não é a temperatura de fervura, né? Então, esses leites, eles só eliminam os micro-organismos ruins, os micro-organismos patogênicos que causam, né, alguma doença se forem consumidos. Então, eles têm a característica de durar pouco. Já os leites de caixinha, eles passam por temperaturas mais elevadas. Então, acima de 100 graus, bem acima, 130, 140, 150 graus. Isso faz com que elimine todos os micro-organismos. Como eles têm esse processo da caixinha, a caixinha, né, ela é estéril, então ele vai durar meses ali sem refrigeração, né? São processos diferentes. Então, tem o leite de saquinho, que é só pasteurizado, e tem o leite de saquinho que é pasteurizado tipo A. Esse seria, né, o que tem uma melhor qualidade microbiológica, digamos assim, porque ele é ordenhada, a vaca vai ser ordenhada ali, né? Quando a gente fala leite, a gente está falando do leite de vaca, né? Mas existem leites de outros animais. Quando for leite de outro animal, vai ter essa denominação. Esse leite ele foi pasteurizado logo pertinho do local da ordenha. Ou seja, eu tenho a fazenda que produz e eu tenho logo na granja essa pasteurização. Então, isso garante que o leite tenha, né, uma qualidade grande. O leite que é só pasteurizado, ele vem de uma mistura de vários produtores que produzem, né? Os laticínios recolhem esses leites de vários produtores, levam ao laticínio e o laticínio processa esses leites. Então, gera, né, um leite de qualidade ali que pode ser alterada, né? Dependendo da forma como ele foi armazenado, se a refrigeração não foi correta. Você falou da questão da data de validade, ó. Então, ele foi envasado, na verdade, aqui, né? Ele foi colocado dentro desse saquinho no dia 30 de março.
E no dia 9 de abril ele já vai vencer. O vencimento é ligeiro e não pode ficar fora da geladeira nesse caso aqui. Ele obrigatoriamente tem que ficar, ele está gelado inclusive, tá? A Dani trouxe lá, ela fez o pai dela comprar e trazer pra gente. Obrigada, Dani, obrigada, pai da Dani. E ele trouxe, tá geladinho aqui. Então, é um leite que tem que se manter sempre refrigerado, né? Sempre refrigerado. Ele tem uma vida de prateleira curta. Esta marca aqui tem 10 dias de validade. Cada marca vai definir a validade do seu leite, né? Tem alguns que tem 15 dias, tem algumas marcas que tem até 20 dias de validade. Mas é uma validade curta considerando que precisa ficar refrigerado e comparando com o leite de caixinha que tem 4 meses de validade, né? Mas a questão de nutrição, né? O que, por exemplo, uma criança com seus 3, 4 anos, né? Que já saiu ali da mamadeira, já está no processo de tomar o seu leitinho com um achocolatado, ou, enfim, o leitinho de manhã, o leitinho com uma granola, enfim. Esse é mais saudável do que o de caixinha? Então, esse leite de saquinho, esse leite, a gente fala saquinho, mas pode estar na garrafinha, né? Ele mantém mais os nutrientes por ele ter passado por uma temperatura mais baixa, né? Não ter sido exposto a uma temperatura tão elevada. As altas temperaturas, a gente pode ter perda de nutrientes, né? De vitaminas que são sensíveis a essa alta temperatura, os próprios aminoácidos. Então, ele é um leite que nutricionalmente ele tem uma diferença, assim, do leite de caixinha. Então, ele é mais vantajoso ainda, né? Ele é mais vantajoso. Ele tem essa característica, né, de não ser tão fácil de ser consumido. Ele não é tão prático, né, esse saquinho. Pois é. Mas deixa eu contar uma coisa. acaba... Você devia ter na tua casa também, né, Paula? Porque a gente tinha aquela leiteirinha de plástico. Lembra que você colocava ele dentro, cortava a pontinha e pum, já usava. Só que esse daqui não precisa mais ferver, então. Não precisa não tem essa ferver. necessidade. Não precisa ferver. Então, esses leites, todos que tem no mercado, eles já estão aptos para o consumo. Se eu gosto gelado, eu abro aqui o saquinho e tomo ele gelado. Se eu gosto quente, eu vou aquecer, né, da maneira que eu quiser consumir ali. Mas ele não precisa do processo de fervura. Isso que tu citou ali no início, né, de ferver por vários minutos, acaba... fazendo com que ele fique parecido com o leite de caixinha, digamos assim. Perde mais nutriente. Porque eu vou estar expondo ele, né, a essa alta temperatura que ele não foi exposto, né? Não, isso é interessantíssimo. Quer dizer, então, a vantagem do leite de caixinha. Por que essa moda tá voltando? Porque, eu digo que os alimentos também têm moda, viu? Não é só roupa, vestuário, não. Os alimentos também entram na moda e saem, entram e saem. Agora tá na moda comer muita beterraba, porque a beterraba é um super... alimento para você de ter energia para um pré-treino na academia. Agora descobriu-se o paraíso da beterraba, né? Hoje fui procurar uma beterraba para comprar, me assustei com o preço. R$9 o quilo da beterraba aqui em Curitiba. Fiquei indignada. Mas assim, e aí? Esses alimentos que vão voltando à moda, digamos, eles ficam mais caros. E esse é o caso desse leite também, né? Ele tem que estar com um valor mais elevado também. Exatamente. Por ele ter, né, essa circulação mais curta, pela validade mais curta dele, ele acaba... Hoje ele nem tem tanta diferença de preço do leite de caixinha. Antigamente ele era mais barato, né? E se ele tiver na garrafinha, inclusive, ele vai ser mais caro do que o leite de caixinha. Esse leite tipo A, pasteurizado, que está na geladeira, ele é normalmente mais caro do que o leite de caixinha, né? Ele tem um público, um nicho de mercado menor, né? Entendi. Mas o leite de caixinha, apesar dele não estar na geladeira, durar mais, ele é um leite também, né, apto para o consumo. Ele tem um gosto diferente, ele tem um sabor diferente do leite ordenhado diretamente na vaca. Sim. As pessoas fazem essa relação, né? Mas não é a mesma coisa. De fato, não é a mesma coisa, porque a indústria precisa fazer um tratamento nesse leite para que ele chegue seguro na mesa do consumidor, né? Então, não tem como a gente comercializar leite cru diretamente da ordenha, né? A não ser que você tenha uma vaca em casa. A não ser que você tenha... Se você não tem uma vaca em casa, minha amiga, como é o nosso caso aqui, né? Então, vamos fazer o uso de um leite bem bom, né? Todos os leites são aptos para o consumo. Mas ter uma vaca não é fácil, né, gente? Verdade. Porque o produtor do leite, ele sofre bastante com todas essas... A questão climática, a questão da alimentação do animal. Isso tudo encarece, né? Isso tudo encarece e é um trabalho diário, né? A ordenha tem que ser feita de manhã, no final do dia. É todos os dias, não tem feriado, não tem final de semana. Então, para o produtor também é difícil, né? Por isso que a gente tem que valorizar o trabalho do produtor rural, Exatamente. Que é muito, muito, muito importante. Paula, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada a você, viu? foi um prazer. Muito bom te receber e tá convidada a voltar mais vezes. Obrigada, tá obrigada bom? a vocês. Você de casa, rapidinho, intervalo daqueles onde estalar os dedos e eu volto já com muito mais. Não sai daí.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. O A Vida Não Para recebeu um vídeo muito legal e você deve lembrar dela, a Filomena, e ela tem um convite para te fazer. Oi, Garela, da TV Evangelizar Nacional, o programa Vida Não Para. Carla Lima, beijão pra você. Tô passando aqui pra falar que eu tô aqui na roça agora descansando, sabe pra quê? Guardar minha energia pra estar em Fortaleza, meu filho. 6 de abril, no Teatro Via Sul, às 20 horas, com meu stand-up. Filomena, 30 anos de peleja. E eu tô comemorando 30 anos que eu saí da roça, verdade. Vai lá ver mais eu. Vai lá, é censura livre. Você pode levar criança, você pode levar sua tia, você pode levar seu avô, você pode levar seu vizinho, quem você querer. Vai lá, tô esperando você. Você não vai não? Coitado. Vai, boba, nós vai dar um abraço e depois nós vai tirar foto junto, Vai, uma selfie. Obrigada. Isso, linda, Gorete Milagres, maravilhosa, vai se apresentar então no dia 6 de abril, às 8h30 da noite. Então fica esse convite especialíssimo pro pessoal aí de Fortaleza. Agradecendo, Gorete, querida, Filomena maravilhosa, que fez parte aí da cultura, faz parte da cultura de todo o Brasil, uma mulher incrível, uma atriz fabulosa. Muito obrigada pelo convite, um beijo, querida. E agora é o seguinte... A gente vem falando muito aqui no programa sobre a questão de você ajudar as pessoas, tá? Às vezes você quer ajudar, mas você não sabe como ajudar. Às vezes você tá ali no sinaleiro, uma pessoa tá pedindo. Você vai lá e dá uma moeda. Ou a pessoa tá com uma plaquinha escrito fome. Você vai lá, compra uma comida e dá para aquela pessoa. Isso é uma doação. Mas será que essa doação ela é útil ou ela é inútil? Como assim? Sim, existem diferenças. Eu vou te apresentar agora o escritor, o Emílio Morschel. Ele é um escritor, ele pensou muito no título desse livro, que é o livro Doação Inútil, reflexões sobre o sentido da ajuda, né? Para a gente parar e começar a pensar, refletir sobre que tipo de ajuda eu estou dando para as pessoas. E aquela história de eu ajudar quem mais precisa, mas como ajudar? E aí? Como que a gente faz isso? Tem segredo? Me conta. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, cara. Depois de muita reflexão, né, a gente percebeu que quando você dá sempre o peixe, né, e não ensina a pescar, você cria uma situação de dependência, né? Se cria uma situação que as pessoas não têm autonomia, né? Então, eu sempre digo que não existe doação inútil, né? Ela é sempre útil, principalmente para quem está dando. Quer dizer, quando eu dou uma moeda, como você falou, quando eu ofereço um prato de comida, uma refeição, na verdade isso está fazendo bem para mim, porque eu estou me sentindo feliz de ter podido fazer aquele gesto, né? Mas isso, de fato, resolve muito pouco, porque aquele prato de comida do almoço, no jantar, não vai ser, né? A gente fala, por exemplo, de muitas instituições, e a gente acompanha algumas, que em festas, por exemplo, no Natal, na Páscoa, as campanhas de inverno, né? Vamos dizer na Páscoa agora, mais recente, né? As crianças ganham chocolates, né? Muitas empresas, pessoas físicas doam chocolates para as crianças, né? Então é uma doação bonita, é um gesto bonito e tal, você vai lá. Mas e na segunda-feira, né? O que as crianças comem depois que elas se empanturraram de chocolate no domingo de Páscoa, né? Como é que elas vão para a escola, né? Que tênis elas vão vestir, como é que está o material escolar delas, né? Então, na verdade, é bom dar o chocolate, é bom, mas isso resolve muito pouco, né? Então, talvez o inútil esteja muito forte aí no meu título, né? Mas o que a gente quer dizer, assim, é muito importante você ter um projeto e fazer com que as pessoas aprendam a pescar, né? Então, se você quer realmente ajudar, isso eu falo um pouco ali no final do nosso livro, realmente busque um projeto, se engajem, né? Procure conceder às pessoas aquilo que elas mais precisam.
que é trabalho, autonomia, estudo, para que elas possam comprar o chocolate, né? Tanto é que você colocou 2 pescadores aqui na capa, né? Com exatamente aquilo que a gente sempre fala, que já virou uma fala bem tradicional e clássica do brasileiro, que é não dar o peixe e sim ensinar a pescar. Eu acho que esse é o grande segredo. Quer dizer, aquela pessoa, ela está com uma necessidade muito maior, né, do que o chocolate, do que aquele alimento na hora ali. Aí você soluciona uma questão. E daí você pensa, ah, não, agora eu tô com meu coração limpo, já fiz a minha parte. Mas será que você fez a sua parte mesmo? Né? Tem que pensar muito nisso. Será que aquela família não está precisando, de repente, de uma ajuda, mas uma ajuda de trabalho mesmo? Tem pessoas desempregadas na família. Por que aquela única pessoa da família está num sinaleiro pedindo ajuda financeira ou ajuda de comida, né? É porque tem alguma desestrutura ali naquela família. Quer dizer, tem alguém mais que está passando uma necessidade maior, ou que está doente, ou que não está recebendo uma aposentadoria por doença, por exemplo, precisa de ajuda de um advogado, por exemplo, né? Perfeito. Então tem muitas questões que a gente começa... É uma rede de ajuda, né? E, na verdade, a sugestão que a gente dá no processo da ajuda verdadeira, da ajuda útil, é assim, eu quero ajudar. E tem muita gente, tem muita gente boa que quer ajudar sempre, que quer fazer a sua parte, né? Mas pensa que fazer a sua parte é dar comida no sinaleiro. Então, aqueles que querem realmente se engajem. Existem aqui em Curitiba, no Brasil, no mundo todo, muitas ONGs, muitos projetos sociais com estrutura, com planejamento, com estrutura para desenvolver crianças, recuperar pessoas em situação de vulnerabilidade, permitir a elas um ofício, uma profissão, né? Para que elas sejam autônomas, efetivamente. Sim, mudem a sua realidade, então, mudem as suas quer histórias. Quer ajudar verdadeiramente? Sei lá, você tem lá R$10, 50, 1.000, não sei quanto você pode, né? Não dê esse dinheiro na rua. Engaje-se num projeto. Procure uma ONG, um projeto social perto da sua casa, que seja relacionado à sua religião, ao seu clube, enfim. As oportunidades são imensas, né? Então, procure se engajar num projeto desse. E talvez o mais importante, que nós, como eu sou empresário, né, já estou no processo de conselho, mas assim, o mais importante que a gente pode dar é o nosso tempo. É o nosso conhecimento, é a nossa expertise, sabe? Ensinar a fazer projetos. Hoje existem muitas possibilidades de incentivos fiscais, dinheiro de governo, dinheiro que vem de fora, mas você precisa ter um projeto. Sim. Você precisa dizer para que você vai usar aquele recurso. Nada impede de você que está nos assistindo continuar ajudando quem está ali na rua, precisando de uma ajuda imediata. Mas, se você começar a pensar por esse lado, você muda a realidade de muito mais pessoas. Quero te agradecer demais, agradecer a tua presença, Emílio. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu quero que você fique comigo mais um pouquinho, tá? Tá bom. Sabe por quê? E eu quero lhe dar um presente, hein? Ah, eu tenho quero dar um presente, sim, por favor. E depois me diga a sua opinião, tá bem? Vou ler muito. Eu sou uma devoradora de livros. Muito obrigada. Muito obrigado. E você fica comigo pra gente assistir uma reportagem especial sobre autismo, que vem direto lá de Maringá. Teve uma ação muito legal, porque ontem foi o dia da conscientização mundial, um dia muito especial para as famílias e para quem está diretamente conectado às pessoas com aspecto autista. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente começa a refletir um pouco mais sobre essa realidade. E lá em Maringá teve uma ação muito legal. 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi instituída em 2007 pela Organização das Nações Unidas, com o propósito de incentivar a realização de campanhas e ações que levem informação sobre o transtorno do espectro autista e promovam a inclusão das pessoas autistas. Em Maringá, no Paraná, o mês iniciou com a abertura da Semana de Conscientização. Essa semana vai de 1º a 7, mas as ações elas são perenes, elas são eternas, elas continuam. Maringá é uma das primeiras cidades do país a ter uma clínica do autismo e a gente tinha um número, de repente aquele número com a atualização, com o progresso da ciência, atualização dos diagnósticos, esse número começou a crescer muito. A administração vem trabalhando bastante no sentido de trazer dignidade, de trazer
trazer respeito, de trazer os melhores tratamentos, de trazer conscientização a respeito do tema. Durante toda a semana serão realizadas diversas atividades voltadas para familiares de pessoas autistas, educadores e a comunidade em geral. A intenção é reforçar sobre os direitos das pessoas autistas, com foco no combate ao preconceito e à discriminação. É importante essa semana para as pessoas tomarem consciência mesmo do que é o autismo, né? Às vezes no supermercado a gente vê uma criança fazendo uma birra, achando que é uma birra. Na verdade, não. É o momento dele ali de se regular, né? Então, essa criança, ela é diferente, sim. E as pessoas têm que conhecer para evitar o preconceito, né? Nós passamos muito com isso, com as famílias, né? Com preconceito. Então, essa semana é para as pessoas conhecerem um pouquinho do que é, né, o autismo, como funciona, como tratar, como lidar, né? Então, essa semana realmente é bem especial. Durante esse período, o público poderá prestigiar uma exposição artística com obras produzidas por pessoas autistas, palestras com foco na inclusão, saúde e educação e show de talentos. O respeito ele tem que ser mútuo, né? Tanto para a família quanto para a própria pessoa com autismo. Então isso é muito importante. Bem, antes de encerrar o programa, quero lembrar vocês, eu acho que eu não mostrei essa peça aqui, ó. Dá uma olhadinha no que a Eve fez, gente. Ela reproduziu numa bolinha, olha que coisinha mais fofinha. Ela reproduziu, gente, um cachorrinho. Olha a perfeição desse olhar, olha a perfeição dessa coisica. E olha, para você pendurar na sua casa, decorar o seu ambiente, fazer uma decoração, por exemplo, uma árvore toda de cachorrinhos, né? Para aqueles momentos diferenciados. Então, assim, é muito legal, porque é um trabalho que ela reproduz de maneira muito fiel os bichinhos, né? E aqui, por exemplo, nós temos essa preciosidade. Olha que coisinha mais linda, gente. Olha esse daqui. Vamos virar esse daqui que tá olhando para a câmera. Lindo demais! Ela reproduz como igual os animaizinhos. E esse é um trabalho de artesão, um trabalho de artesã que você também pode participar. É só entrar no @evangelizartv, mandar vídeos e fotos e a gente vai trazer as suas peças aqui para o programa ao vivo. Uma tarde linda, abençoada. Eu fico por aqui, amanhã tem muito mais. Tchau, Brasil!